nós seguimos falando sobre a morte de Francisco e sobre os cotados para ser o próximo Papa. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro e nós conversamos, o nosso contato agora é com o professor e jornalista Bernardo Kister. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Bernardo, em Oeste Sem Filtro. Boa noite, prazer é meu. Nesse dia triste, mas muito significativo, muito a conversar aqui. Eu acho que trazer certas nuances para esses assuntos de uma instituição que tem tanta influência no mundo. Professor, no primeiro bloco aqui do programa, nós comentamos aqui, os comentaristas, falaram muito sobre o trabalho do Papa Francisco no comando da Igreja Católica e como, de alguma forma, ele trouxe a política para dentro da Igreja, para dentro do Vaticano. Mas eu gostaria da sua avaliação sobre o legado do Papa Francisco à frente da Igreja Católica. Olha, eu teria muito a que dizer a esse respeito, mas eu já imaginando que essa pergunta iria ser feita, eu fiz alguns apontamentos, eu acredito, que talvez vão diferir um pouco do que normalmente se diz a respeito do papado dele. Ele, em primeiro lugar, ele sempre teve uma postura de discurso muito aberta a uma espécie quase de democracia participativa no governo da Igreja. Porém, contraditoriamente a isso, ele tinha, na verdade, uma mão de ferro. Poucas pessoas sabem disso, porque às vezes não devotam a vida a esses assuntos como eu, mas ele foi o Papa que mais promulgou o que na Igreja chama-se de motu próprio, que é como se fosse um decreto, uma medida provisória, que tem efeito imediato. Ele promulgou cerca de 60 e também constituições apostólicas, ou seja, governando diretamente, mudando certas leis da Igreja, porque ele pode, porque é uma monarquia, basicamente absolutista. É claro que não tem sucessão hereditária, porque papas não têm filhos, e também, ao contrário do que normalmente se tem como ideia, às vezes, do Francisco, ele também tinha uma certa postura um pouco intolerante com os seus críticos. Eu acho que a Ana mencionou isso, vamos dizer assim, de algumas punições que ele trouxe a seus críticos mais ardentes, como o bispo Strickland do Texas, da diocese de Tyler, em que ele destituiu do governo, e também o cardeal Burke, que sofreu muito, inclusive é um dos candidatos hoje ao papado. Mas era um homem marcado, isso é uma coisa elogiável, pela simplicidade na comunicação e pelo grande número de entrevistas em que facilitava essa aproximação da figura papal com os seus fiéis e com o mundo inteiro. Foi marcado também pelo diálogo interreligioso, que, ao meu ver, no pontificado dele foi excessivo, quase beirando a relativização de certas doutrinas, e por uma série de, talvez, sinais ambíguos, que eu acho que é característico desta personalidade italiana, latina, talvez com tons e ares meio peronistas e, de repente, um pouco de teologia da libertação, mas também era um homem muito austero em relação, por exemplo, ao combate à cultura da morte, ou seja, aborto, eutanásia, ideologia de gênero. Ele era ferrenho combatente, sempre foi, e isso ele está 100% de acordo com a doutrina e prática da Igreja, proibindo, por exemplo, enfaticamente a ordenação de mulheres ao sacerdócio, mas, por outro lado, abrindo a possibilidade de bênçãos para os indivíduos que estão em relação ou união homoafetiva, homossexual, como queiram. Ele não tinha, obviamente, a marca do intelectual, como um Bento XVI, ou até mesmo o João Paulo II, que era um intelectual. O Bento XVI era um tipo mais fechado, mas muito também, no meu entender, carismático. E ele não tinha essa marca de intelectual, era sempre muito aberto ao diálogo com todos, e uma preocupação frequente, que é muito católica, muito cristã, com os mais pobres, necessitados, migrantes, as mulheres e principalmente as vítimas de abuso sexual, inclusive dentro da Igreja, em que ele foi talvez o Papa mais duro em relação a isto, que tinha começado essa política na época do papado de Bento XVI, mas ela foi muito mais, vamos dizer assim, aprimorada, principalmente com dois documentos, um chamado Sicut Mater Amabilis, é como uma mãe amorosa, e outro chamado Vos Estis Lux Mundi, vocês são a luz do mundo, em que ele colocava regras muito duras, quase que uma arma na cabeça dos bispos, no sentido de coagi-los a agir e não serem omissos nos casos em que acontecem esses abusos, como acontece em qualquer instituição humana. E talvez o seu pontificado vai ser lembrado no futuro, porque todo pontificado acaba sendo, vamos dizer assim, resumido em certas falas e feitos, eu acredito que o dele vai ser marcado não por esta questão tão política, porque talvez seja essa que mais aparece, mas pelas reformas estruturais que ele fez na Igreja. E principalmente são duas. A primeira foi a reforma da Cúria Romana, ou seja, da administração da Igreja, do Vaticano, ou seja, do seu modo de funcionar, pela Constituição Apostólica
Predicate Evangelium, de 2022, que ele mudou toda a lógica de funcionamento da estrutura da igreja, como se fosse uma espécie de reforma ministerial. E, para terminar, eu acredito que a marca mesmo que vai ficar do seu pontificado, goste ou não, é um nome esquisito de sinodalidade, que nós não sabemos muito bem, mas é mais ou menos uma tentativa de diluir um pouco o centro de decisão da igreja, né, jogar as responsabilidades mais perto do povo e talvez democratizar um pouco mais o estilo de administração da igreja. Essa é uma vontade muito grande dele, e isso fica claro pela última decisão. Uma das últimas decisões dele foi fazer com que esse processo de implantação da sinodalidade dure até 2028, em que ele criou todo um programa bem detalhado de aplicação, controle e verificação deste processo. Né? Então, acho que o seu papado, no meu entender, vai ser lembrado por isso e não talvez por esses outros excessos que eventualmente ele pode ter cometido. Perfeito, professor. Imaginei que a resposta seria um pouco mais longa, mas necessária, né? O senhor falou ali muito das reformas estruturais que vão ser marcadas aí pela gestão do Papa Francisco. Deixa eu incluir aqui os meus parceiros de bancada nessa conversa, professor. Vou passar aqui para o telão para Ana Paula Henkel. Boa noite, Bernardo. Obrigada pela entrevista nesse dia histórico para nós católicos. Seja bem-vindo. Bernardo, bom, eu tenho várias perguntas, não sei se vai dar tempo, então eu vou fazer as duas aqui. Bom, a primeira é que muita gente fala, mas por que estamos falando tanto de Igreja Católica hoje? E você concordaria com a declaração de que o Brasil hoje está politicamente como está, essa luta toda que vivemos, até por ajuda de parte da Igreja Católica e da teologia da libertação? Essa é uma pergunta, já que mistura tudo, né? Comunismo, socialismo, teologia da libertação, política. E a outra pergunta, Bernardo, já que você conhece da minha admiração pelo Papa João Paulo II e que muita gente no chat também vem fazendo, será que um dia veremos um Papa pelo menos parecido com o João Paulo II? Eu vou começar pela última, Ana, se você me permite. Obrigado pelas perguntas aqui, prazer. Veja, será que nós teremos um Papa um dia como São João Paulo II? Olha, eu posso postar que num período aí de no mínimo 100 anos, não, porque homens como ele raramente nascem, né? São homens de a cada 100, 200 anos. Porque ele conseguia reunir uma personalidade carismática, intelectual, politicamente genial. Genial, o termo é este mesmo, de genialidade política. Aqui daria talvez um programa inteiro apenas para falar das ações dele, desde padre jovem, seminarista, até depois como pontífice, né? Como é típico dos papas ter uma certa... Perdemos a conexão com o professor Bernardo Kissner. Enquanto a gente tenta reconectar, estávamos ali conversando sobre o legado do Papa Francisco, Cauti, e ele mencionou 2 pontos, né, que o Papa deixa de legado. São as reformas ministeriais. Achei bastante interessante quando ele disse a questão da reforma dos ministérios e uma outra relacionada à descentralização das decisões da Igreja Católica, né? Uma tentativa de tirar ali, de diluir um pouco as regras e as decisões da Igreja nas mãos do Papa. Agora, antes de te ouvir, deixa eu voltar com o professor, que acho que ele já está de novo de volta com... Professor, pode seguir com a resposta da Ana. É culpa do Elon Musk, aqui o Starlink na minha casa, que deve ter falhado. Mas, voltando então, só dizendo, eu acho que é muito improvável que nesse século ainda a gente veja um Papa como São João Paulo II. Depois, a primeira pergunta, né, se a Igreja Católica... Ih, travou aqui de novo? Ouvindo, senhor professor. Estão ouvindo? Sim, pode seguir. Então tá bom. A primeira pergunta em relação à influência da igreja e a politização no Brasil. Veja, a Igreja Católica no Brasil sempre teve uma profunda influência desde o seu nascimento, né? Ou seja, um dos primeiros atos aqui da colonização portuguesa, né, foi uma missa, cuja cruz, inclusive, eu acho que está no Brasil até agora, né? Veio fazer uma visita. E isso foi até, sei lá, meados dos anos 60. Se você pega a primeira metade do século XX, todas as discussões que existiam no Brasil de arte, política, direito, não importa, educação, tudo era centrado por polos de pessoas católicas. Então você tinha um tipo como Gustavo Corsão na direita e um
Dom Helder Câmara, à esquerda, o arcebispo vermelho de Olinda e Recife. Então, você tinha o seu Amoroso Lima, Sobral Pinto, todas figuras eminentemente católicas. Depois dos anos 60, essa coisa muda. Muda principalmente pela ação desses padres e bispos da teologia da libertação, que é esta vertente católica heterodoxa, né, que busca utilizar-se da igreja para levar adiante um processo revolucionário socialista, e que toma corpo e ganha muita força nos anos 70, a ponto de fundar depois o MST, eles criam as comunidades de base, criam o PT. Pra vocês terem uma noção, o PT foi fundado no Colégio Sion, em São Paulo, no início dos anos 80, né? E ali metade daquele povo era tudo bispo não, religiosos, ou religioso católico, ou então membros até de ordens religiosas, né? E a outra metade era tudo bando de intelectual da USP, ateu, etc., né? Então, ela nasce no bojo. O próprio Lula fala isso. Eu sou fruto da teologia da libertação. E o Lula já admitiu, sem a teologia da libertação não existiria esquerda no poder. Então, ela foi uma das máquinas que gestou. Isso deu um ensejo até, Ana, para que historiadores malucos, como o seu Luiz Mir, a quem eu não reputo grande mérito de investigação histórica, mas ele escreveu aquele livro chamado Partido de Deus, em que ele como historiador ateu, levanta a hipótese, olha só, de que a Igreja Católica, tipo o Vaticano mesmo, o João Paulo II, criou a teologia da libertação e a CNBB para se unir com o PT e pela esquerda dominar o país. O cara é maluco, né? Usou todas as 40 gramas disponíveis, né? Mas esse livro é interessante porque você tem um ateu, que vamos dizer assim, não tem uma ligação com a igreja, tentando entender este fenômeno do que ele chama de partido de Deus. Mas isto não é a igreja, são pessoas que estão dissidentes da verdadeira doutrina, da verdadeira pastoral, do verdadeiro ensino, e como a teologia da libertação foi, nos seus aspectos marxistas, que são a sua essência, né, condenados por São João Paulo II pela pena do Joseph Ratzinger, depois futuramente Bento XVI. Mas sim, não existiria esquerda no Brasil, Lula não estaria no poder, a Dilma não teria chegado, ninguém deles, se não fosse a teologia da libertação. Disso eu assino embaixo e arrisco um dedo mindinho. Dá tempo para uma última pergunta, Carlo Cauti. Olá, professor, boa noite. Eu queria perguntar, dos 7 brasileiros cardeais eleitores, há chance de algum se tornar o próximo Papa? Carlo Cauti, eu acho que não. Assim, talvez o que teria mais chances no meio desta eleição, que vai ser talvez a mais conturbada dos últimos tempos, eu acredito que é o cardeal Dom Orani Tempesta, do Rio de Janeiro, né, que ele é da ordem dos tercienses de São Bernardo de Claraval, né? Porque ele é um homem, talvez de um centro-direita, nós poderíamos dizer assim, política, esses termos da igreja não se aplicam tanto, mas só para o pessoal entender aqui por analogia. Ele é um homem que é muito respeitado, conhece muitas questões da igreja, um homem religioso que reza, se dá muito bem, até onde eu sei, na política eclesiástica, e o que a igreja precisa nesse momento é de uma distensão, né? Ou seja, arrefecer as tensões que existem dentro da igreja causada por certas omissões e ações do Papa Francisco que, para bem ou mal, aumentaram muito a tensão. Então é preciso, por assim dizer, apaziguar a situação dentro, principalmente da igreja, na situação do clero, principalmente depois da reforma da cúria que o Papa Francisco fez e da Diocese de Roma, que causou muito incômodo em muita gente, né, até nos seus partidários. Mas eu acho que o único brasileiro entre eles cotado seria talvez Dom Orani. Dom Odilo Scherer foi no passado, eu acredito que hoje não é mais, né? Mas dos brasileiros eu acho que só Dom Orani do Rio de Janeiro, que está com 74 anos, tem mais 6 anos ainda para poder votar e ser votado como Papa.